Santo, 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 ó Deus, é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. E nós cremos, ó Deus, que essa glória resplandente, ó Deus, ilumina, ó Deus, os corações. Por isso, ó Deus, a igreja do Senhor se coloca, ó Deus, neste momento, na tua casa, crendo, ó Deus, nessa glória resplandente, ó Deus, que manifesta nos corações, que manifesta no meio das trevas, que manifesta no meio das desilusões, que manifesta no meio da tristeza, trazendo, ó Deus, a alegria do Senhor, trazendo, ó Deus, a revelação do Senhor, trazendo, ó Deus, a vontade do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, iniciando, ó Deus, o nosso momento de culto, clamando ao Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, ó Deus, possa alcançar, ó Deus, diante de tantas situações, diante, ó Deus, de tanta desilusão, diante, ó Deus, de tantas incertezas, que o Senhor possa trazer a certeza do Senhor, que o Senhor possa trazer a palavra do Senhor, que o Senhor possa responder, ó Deus, com aquilo que sempre vem do Senhor, ó Deus, a tua boa, perfeita, ó Deus, agradável e sempre maravilhosa vontade do Senhor para todos nós. Ó Deus amado, que o Senhor, diante dessa pandemia, diante, ó Deus, da pandemia chamada também, ó Deus, a escuridão do pecado no coração do homem, que o Senhor possa manifestar a tua luz, que o Senhor possa manifestar a tua graça, e que o Senhor possa trazer, ó Deus, a vida da igreja, ó Deus, a empolgação, a ousadia de poder, ó Deus, continuar proclamando, ó Deus, a tua palavra, que é a única solução para o homem em todas as circunstâncias da sua vida, principalmente a sua incerteza espiritual, precisando da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, certo de que Deus opera maravilhas, e nós temos a grata satisfação de poder, como igreja, anunciar o Evangelho a toda a criatura, sermos achados por Deus como anunciadores desta grande bênção, que é falar para o homem perdido. Nós poderíamos então perguntar: quem irá? Quem irá as novas a proclamar? Quem irá diante do mundo que jaz em trevas tão indolentes? Quem irá anunciar ao pecador, ao perdido, que ele precisa de uma mensagem de esperança chamada Jesus? Quem irá? Quem irá será eu e você, respondendo ao hino do Senhor. Vamos ficar de pé e cantarmos o hino de número 289. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Sem o Salvador, ó, quem irá?
irá, arde no nosso peito, e nós exaltamos aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos ter uma palavra de adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Samuel faça a Deus essa oração, exaltando o Senhor, glorificando o nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos orar. Graças te damos, Senhor nosso Deus. O Senhor é o dono de toda a terra. O Senhor criou, ó Deus, todas as coisas. Amém. E todas, ó Pai, estão sob o domínio do Senhor. A nossa própria vida está escondida, Deus, na graça do Senhor. É o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades. E é o Senhor quem sara as nossas enfermidades. E nós, ó Pai, louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade desta igreja estar completando mais um ano da sua organização neste lugar. E sabemos, ó Deus, que é a tua mão que tem conduzido os nossos passos até aqui. E nós, ó Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite, ó Deus, que marca a existência, ó Deus, desse rebanho do Senhor que congrega aqui neste lugar. Dá-nos, Pai, a tua bênção nesta noite, a presença do Senhor, falando em cada coração, trazendo, ó Deus, uma mensagem de despertamento, uma mensagem, ó Deus, que possa levar-nos a ter uma vida mais de acordo com a vontade do Senhor, com os preceitos do Senhor. Guarda-nos, ó Pai, de todo lado, dá-nos a tua bênção nesta noite, abençoa, Deus, a direção desse culto. Que tudo seja, Deus, para a glória e honra do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto se assentar, meu querido, vamos abrir a palavra de Deus, no texto do profeta Isaías, no seu capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Eu quero convidar a igreja que façamos a leitura de forma alternada, do versículo 1 ao versículo de número 13. Graça oferecida gratuitamente a todos. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com vinho. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu devo ser um novo povo, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva na neve do céu, e para lá não come, sempre primeiro neve na terra, ela fecunda, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e toma. Assim será.
a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. O convite à graça é o convite que mostra que, diante das condições humanas, não podemos alcançar aquilo que Deus traz para nós: o seu perdão, a sua misericórdia, o seu grande amor para conosco. Mas Ele então nos convida a fazer uma aliança perpétua. Uma aliança não nas nossas condições, nos nossos méritos, nas nossas obras, mas uma aliança nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: busque o Senhor enquanto se pode achar, faça essa aliança segundo a graça, mas deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo a sua iniquidade, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. E sendo rico em perdoar, oferece essa graça perdoadora a todo aquele que se chega à sua presença. Meus queridos, durante toda a história da igreja, a igreja teve momentos difíceis em que havia necessidade de quebrantamento, havia necessidade de compungir o coração, havia necessidade de verdadeiro arrependimento. E nós, que fazemos parte desta igreja, desta história, nós também devemos ouvir a doce voz do Senhor, que nos convida a vivermos nessa graça maravilhosa, nessa misericórdia tão copiosa e nesse perdão que sara os nossos corações. Por isso eu quero pedir para que você e eu possamos ter esse momento individual, esse momento a sós com o Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça brotar essa bênção do perdão, essa bênção da alegria, essa bênção da paz, e que juntos possamos nos encontrar na presença do Senhor, aliviados em Cristo Jesus, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Faça a Deus a sua oração, feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus neste momento. Certo de que Deus perdoa as nossas iniquidades, sara o nosso coração, oferece a alegria da salvação e nos traz essa misericórdia excelsa. Nós podemos juntos, certos do seu perdão, louvarmos o Senhor, bendizermos o Senhor. Por isso eu quero convidar a igreja para nós lermos todos juntos o versículo de número 12, o texto do capítulo 55, nos preparando para continuarmos louvando, bendizendo o nosso Deus com cânticos espirituais, certos dessa graça maravilhosa. Vamos ficar de pé, vou pedir para a igreja de pé, façamos a leitura do versículo de número 12, Isaías 55. Leamos. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
possamos ter essa convicção de que em Cristo Jesus nós somos convidados à graça, a céus, ao perdão, à alegria, à salvação. E quando recebemos, nós temos a convicção que passamos a caminhar, passamos a sair, passamos a fazer a nossa missão cheios de alegria e de paz, cheios da bênção do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela vida de toda a igreja, de todos os irmãos, e agradecemos muito a vida daqueles que estão aqui conosco, nos visitando. Você que foi convidado, seja bem-vindo. Nós damos as boas-vindas para o Eduardo, para a Lídia, para a Margarida, para a Débora. Nós louvamos também pela vida da Célia, a irmã do presbítero Samuel. Também louvamos a Deus pelo o Ader e a Cleusimar, que são da Igreja Presbiteriana da Ilha, e também a Priscila e o Claudemir. Sejam bem-vindos. Se tem alguém que eu não falei o nome, que você me perdoe, mas todos são bem-vindos e recebam o abraço da nossa igreja no nome de Jesus. Vamos ser conduzidos por mais alguns cânticos espirituais pelo Ministério de Música e Louvor. Boa noite, irmãos. Como eu disse pela manhã, que Deus é o nosso guia, aquele que está à nossa frente, nos chama para marchar, para avançar com o seu Evangelho, levar o seu Evangelho àqueles que ainda não conhecem, aqueles que necessitam de conhecer da graça de Deus, graça maravilhosa que nós conhecemos, podemos provar dia a dia na nossa vida. Estamos celebrando a Deus esses dias por essa graça maravilhosa que Ele tem nos dado como igreja, como irmãos, de estarmos juntos celebrando o nome dele e louvando. Vamos continuar louvando a nosso Deus.
sacrifício, obrigado pelo amor que o Senhor teve por nós, mesmo nós não sendo dignos nem merecedores. Mas o Senhor nos ama, demonstra a tua graça sobre nós, dia após dia. Muito obrigado. Em nome de Jesus. A igreja pode ser. Aleluias, porque a igreja sempre caminhando, a igreja sempre seguindo os seus passos, a igreja sempre militando, mas a igreja é a mesma que, diante da graça de Deus, se humilha, permanece humilde diante da majestosa mão do Senhor. Meus queridos, nós estamos festejando desde quarta-feira na nossa igreja esses momentos em que a Filadélfia, com a temática Ide, clamai e acolhei, tem sido grande momento de bênção, grande momento de despertamento, grande momento de aprendizado. E hoje nós temos também esse momento em que estamos finalizando, e o reverendo Chum está aqui conosco. Ele é pastor presbiteriano, é pastor em São Paulo e também tem sido usado grandemente para o despertamento e capacitação na obra missionária diante das lideranças da igreja presbiteriana. Ele está conosco aqui desde ontem e tem nos abençoado grandemente. Pastor, seja bem-vindo, que Deus possa usá-lo poderosamente, no nome de Jesus, que nós possamos ver mesmo esse manual de missões para que a igreja ainda seja uma igreja atuante e ministrante na obra do Senhor. Deus abençoe, irmão. Bom, graça e paz. Vamos abrir então a palavra em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Se você sabe de cor esse versículo, você pode citá-lo então. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esses dias abençoados, onde a Igreja Filadélfia, ao completar, ó Deus, 67 anos de existência, pregando a Tua Palavra, tem sido, ó Deus, instrumento nessa cidade, na região e na vida de tantas pessoas e de tantas famílias, ó Senhor. Mas que essa igreja, Senhor Deus, possa dar um passo a mais, possa, Senhor Deus, aceitar o desafio da parte do Senhor de ser usada ainda mais poderosamente nos anos daqui para frente, Senhor Deus. Que o Senhor desperte, que o Senhor, ó Deus, desperte cada família, cada irmão, para sermos fiéis naquilo que o Senhor tem para os nossos tempos, para os nossos dias. Possamos viver discernindo os tempos, porque são maus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, viva, que não volta vazia, permaneça frutificando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Falar de missões, irmãos, para mim é um grande privilégio, porque quando eu entendi o que Deus tem como propósito para todas as coisas, eu entendi também o motivo da minha existência, o motivo do meu chamado, o motivo de todas as coisas se alinharam ali perfeitamente. Eu creio que se nós não entendermos isso como igreja também, nós vamos ficar, como diz aí, ficar batendo cabeça sem entendermos o propósito, para onde estamos caminhando, por que vivemos. Então, queremos nessa noite tentar entender esse verso, Atos 1:8, como esse manual de missões para a igreja, para as nossas vidas e para a nossa família. Quando nós vemos a atitude de Jesus para com os gentios, ela é um pouquinho estranha e esquisita. Abram lá, por favor, em Mateus capítulo 10,
para vocês verem como a atitude de Jesus chega a ser assim, seletiva, e alguns podem dizer que Jesus foi preconceituoso. Leiam lá aqui, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, eu vou ler aqui, mas acompanhem por favor a leitura. A minha versão da Bíblia está um pouquinho diferente, mas diz assim: Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas deem preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, diz aqui. Tá? Jesus fala, não é para entrar nas cidades dos gentios, dos samaritanos. Por que Jesus está falando isso? E aí, num outro texto, mais adiante, no capítulo 15 de Mateus, aqui então, você tem algo muito mais gritante. Dos versos 21 a 28, diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Mas veja só como Jesus, entre aspas, trata ela de uma maneira fria, dizendo que eu não vim para vocês, gentios, eu vim somente para os israelitas, para os judeus. Mas essa mulher, ela é demais, na verdade. Ela é inteligentíssima, ela pega no ar na hora, mas acima de tudo ela não se ofendeu. Acima de tudo ela foi humilde e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Era fé dela, E Jesus vai então e cura. Mas por que Jesus fala isso? Que ele só veio para a casa dos judeus, da casa das ovelhas perdidas de Israel? Por que não aos gentios? Por que Jesus não saiu lá da Judéia, daquela região, e não foi, por exemplo, para Roma, pregar o Evangelho, para curar, fazer tantos milagres e converter talvez o imperador romano? Por que Jesus não foi para a Espanha? Por que Jesus não foi para a Índia? Por que ele não se tornou um missionário transcultural? Na época de Jesus era muito fácil viajar. Você pegava um navio ali e zarpava para qualquer grande cidade sem qualquer dificuldade. A passagem não era um absurdo, não era perigoso, era rápido, era seguro e era tranquilo. Mas por que Jesus não fez isso? Porque Jesus só ficou ali e também, mesmo ali, não deu muita bola para os estrangeiros, os gentios, Essa é uma pergunta difícil, não é verdade? Mas essa é uma pergunta que ela vai fazer sentido quando nós entendermos o propósito do porquê Jesus veio. Vamos voltar lá para o texto de Atos, irmãos. Atos, lá no capítulo 1, então. Eu queria ler também os versos 6. O verso 6 e 7 diz assim: pensa bem o seguinte, Jesus está para ir para o céu e você tem uma única oportunidade de fazer uma última pergunta para Jesus, tá? Essa é a situação dos discípulos aqui.
E ele só tem uma única pergunta, aquela pergunta que está queimando nos seus corações, aquilo que eles não podem deixar de fazer. E que pergunta é essa? Aqui no versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então era essa pergunta que os discípulos estavam ali, curiosos, inquietos, os seus corações ardiam. Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por que essa pergunta era tão importante? Não, simplesmente porque era um desejo que estava ali durando 1000 anos. Durante 1000 anos o povo queria isso. O que aconteceu mesmo? O povo estava lá na época de Salomão, na época áurea. O povo prosperava, o povo estava lá cultuando a Deus, o povo era unido, o povo tinha bênção sobre medida, porque o templo estava funcionando em Jerusalém, o povo ia lá sacrificar, adorar a Deus, e não só isso, era tanta bênção, era tanta coisa boa, que nações do mundo todo vinham aprender e eram evangelizadas. Sabia que existe no Antigo Testamento textos na Bíblia que foram escritos por estrangeiros alcançados pelo rei Salomão? No livro de Provérbios, no capítulo 31, você vai ver provérbio do rei Agur, provérbio do rei Lemuel. Sabe quem é o rei Agur e o rei Lemuel? 2 reis da Arábia, que muito provavelmente tiveram contato com Salomão, se converteram, e Salomão os convida para escrever provérbios. E a palavra de Deus tem livros, tem capítulos, escritos por estrangeiros. Isso que estava acontecendo era bênção. E dali a nação deveria prosperar e prosperar e prosperar, e alcançando outras nações em várias partes do mundo. Talvez missionários partissem lá de Jerusalém e fossem até a Coreia, até a China, até a África do Sul, até a Austrália. Por que não? Caso eles se mantivessem fiéis. Mas o que acontece então? Salomão, ele é tentado por todas as glórias deste mundo, pelas mulheres, pela idolatria. Uma das coisas, lembre-se, que Deus proibiu que Israel tivesse era um exército permanente e cavalos, cavaleiros, tanques, considerados de guerra na época. E Salomão tinha milhares e milhares de cavalos e cavaleiros, confiando na força de exércitos, se apaixonando por mulheres e depois virando idólatra. E o que aconteceu? Deus dividiu o reino em 2. 10 tribos foram para o norte, e apenas 2 permaneceram ali no Judá. E lá na tribo do norte, ainda por cima, eles fizeram 2 bezerros, como na época de Moisés, para as pessoas adorarem aqueles bezerros na época do rei Jeroboão, um dos filhos do rei Salomão. E o reino nunca mais foi o mesmo. Ele foi só enfraquecendo, até que as grandes nações, como a Assíria e depois a Babilônia, vieram e levaram eles para o exílio. E quando o povo voltou do exílio, vieram outras nações, como os macedônios na época de Alexandre o Grande, dos seus generais, e depois os romanos, e eles eram só judiados, eles não tinham nada, era só miséria e desgraça. Então o que o povo queria? E todos os judeus queriam isso. Eles queriam a glória da época do rei Salomão. Eles queriam o reino restaurado. Sabe por quê, irmãos?
Porque os profetas prometiam que se o Messias viesse, as 12 tribos seriam reunidas novamente, que o reino de Deus seria restaurado, o culto a Deus seria restaurado no templo. Essa era a função do Messias. Eram 3 funções, então, vamos lá: restaurar as 12 tribos, primeira função. Segunda função, restaurar o reino, expulsar os conquistadores, os dominadores estrangeiros. E terceiro, restabelecer o culto no templo. Até hoje, os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Por quê? Porque no entendimento deles, Jesus falhou justamente no que os profetas falaram. Jesus não trouxe as 12 tribos de volta para Jerusalém. Jesus não restaurou, o culto ali no templo. O templo está lá destruído e continua lá só o muro das lamentações hoje. E o Império Romano estava ali, e por isso os judeus não reconhecem Jesus. Mas os profetas falavam que o Messias ia fazer essas 3 coisas. E os discípulos agora, vendo que Jesus vai embora, isso estava queimando no coração deles. Quando que nós vamos ver novamente essa glória? Quando que nós vamos ver as nações parando de judiar da gente, de bater na gente? Quando é que nós vamos ver o culto restabelecido? Porque o culto no templo na época de Jesus estava corrompido. E essa era a pergunta que não queria calar no coração deles. E a resposta de Jesus é de novo aquela resposta que não é muito fácil de engolir, né? É aquela resposta enigmática. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês conhecer os tempos. E agora, irmãos? Ficamos com dúvidas e mais dúvidas, não é mesmo? Por que Jesus tratou dessa forma? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? E por que tudo isso? E todas essas respostas estão em Atos 1:8. E todas as respostas para o que a igreja deve fazer, então, está também a partir de Atos 1:8. Queria que a gente então abrisse, para começarmos a responder a tudo isso, em Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, 6. Irmãos, esse versículo, se você puder grifar aí na sua Bíblia, grifa aí por favor, porque esse versículo é a chave para você entender tudo isso que eu estou dizendo aqui, para entendermos muita coisa que acontece no Novo Testamento. Eu vou ler aqui. Sim, ele diz: para você é muito pouco o ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Presta atenção nos detalhes. Ele usa o verbo restaurar. Restaurar. Onde é que a gente viu esse verbo restaurar? Lá em Atos 1:6. Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E a profecia diz aqui: para você é muito pouco restaurar as tribos de Jacó e o remanescente de Israel. Tá? E aí ele diz que no futuro Deus faria do povo de Israel luz para os gentios e a salvação até onde? Até os confins da terra. Aonde que a gente vê essa expressão confins da terra? Atos 1:8. Então, os estudiosos, eles olham para esse versículo, coçam a cabeça assim, né? Peraí, isso não é por acaso. Isso não pode ser coincidência. E aí eles se debruçam, passam 50 anos estudando sobre isso, teses de doutorado, de mestrado são publicados, livros são lançados, e aí vem a luz do nosso entendimento.
O que estava acontecendo aqui, irmãos, é o seguinte: é como se, para que a salvação de Israel chegasse até os confins da terra, para que o Evangelho chegasse ao Brasil como chegou, à Coreia como chegou lá, havia um pré-requisito a ser cumprido. Algo estava impedindo, tinha um obstáculo, tinha lá algo que estava trancando todas as coisas para que missões acontecessem. E o que é isso? As tribos de Israel, as 12 tribos, permaneciam separadas, permaneciam desunidas, permaneciam ali sem a restauração. Porque a promessa que está nesse versículo da palavra, não só em Isaías, mas no profeta Ezequiel, em Zacarias, é o seguinte: primeiro, existe uma ordem para as coisas. Primeiro, o povo vai ser reunido, as 12 tribos serão reunidas, e só quando isso acontecer, é que então as nações serão alcançadas. Existe um pré-requisito, uma condição, e só quando isso for resolvido, é que então essa outra parte vai acontecer. Mas havia uma dificuldade muito grande. Na época de Jesus, você tinha os judeus que se achavam puros, consagrados a Deus, os obedientes à palavra, os fariseus. E você tinha o reino do norte, Israel. Você tinha as 10 tribos que permaneceram ali e se dispersaram e depois se misturaram com outras nações, que eram quem? Os samaritanos. Agora, pensa bem, judeus e samaritanos poderiam virar um único povo novamente? Impossível, humanamente falando. É pior do que essa briga que está acontecendo entre os palestinos e judeus hoje. É pior. Era impossível. Mas olha só, somente quando samaritanos e judeus fossem novamente um único povo restaurados, é que Deus iria fazer com que esse negócio que estava destravando missões fosse aberto o caminho para que os confins da terra fossem alcançados pela luz do Evangelho. E é isso que vai acontecer. A resposta quando Jesus dá para os discípulos foi essa: Senhor, o Senhor vai restaurar agora o reino a Israel? E qual que foi a resposta? Atos 8: mas receberei poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Peraí, isso é Isaías. Então quer dizer que o Senhor vai restaurar, sim. Ele vai restaurar, sim. Por que Jesus, então, respondendo à primeira pergunta da nossa introdução, por que Jesus não foi até as nações? Por que Jesus não foi até Roma, Índia, enfim? Por quê? Porque Jesus estava trabalhando para restaurar as tribos, as 12 tribos. Como que Jesus ia fazer isso? Jesus chamou quantos apóstolos, irmãos? 12. Será que é coincidência isso? Não é coincidência. Jesus iria restaurar as 12 tribos, começando novamente. Assim como Jacó teve lá os seus 12 filhos e dali nasceram as 12 tribos, Jesus iria durante 3 anos discipular, conduzir aqueles 12 para que eles fossem o novo Israel de Deus, para que eles fossem ali os apóstolos do Senhor, sobre quem a igreja tem o seu fundamento. Essa era o trabalho de Jesus. Jesus fica concentrado no seu ministério com os 12, ensinando coisas, gastando muito mais tempo, atenção, convivendo com cada um deles durante esses 3 anos. Por quê? Porque Jesus estava restaurando as 12 tribos. A segunda coisa, de acordo com os profetas, o Messias não só iria trazer e juntar as 12 tribos,
mas ele iria restaurar o culto no templo. E o que ele fez? No templo, você tinha algumas finalidades, né? O pecador ia para o templo para pedir perdão. O pecador, quando ele pegava uma doença, como a lepra, ele precisava ir até o sacerdote no templo, e aí o sacerdote vai olhar lá e dizer: olha, você está puro, agora você pode voltar, sair da quarentena e voltar lá para a sua família. Era a restauração, né? E era lá no templo também que aconteciam então a pregação, o ensino da palavra. Só que sabe o que acontecia no templo na época de Jesus? Os pecadores, ai dos pecadores, se eles entrassem no templo, porque eles iam ser apedrejados. Somente os, entre aspas, puros poderiam entrar no templo. Ai, coitado dos leprosos. Que tipo de ensinamento eles davam no templo? Era tudo errado o que eles ensinavam no templo. E o que Jesus fez mesmo? Ele curou os leprosos, pregou a palavra de Deus, ensinando o povo, e trouxe para junto os pecadores. No templo também havia um pátio reservado aos estrangeiros. O que aconteceu com aquele pátio? Eles transformaram aquele pátio como um lugar do comércio. E é por isso que Jesus foi lá e virou as mesas. Jesus é o templo. Lá em João capítulo 2 ele fala: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus, ele é o verdadeiro templo, e ele veio sim para renovar o templo também. Ele cumpriu essa parte quando ele ressuscitou. Terceiro lugar, ele veio para destruir os inimigos. O maior inimigo não era Roma. O maior inimigo eram os poderes diabólicos que estavam por detrás de Roma. E Jesus, quando veio, o que ele fez? Expulsou demônios, muitos demônios. Jesus expulsou tantos e tantos demônios que os fariseus ficaram tão admirados, mas eles falaram assim: não é possível, isso não pode ser de Deus, isso só pode ser o poder de Deus. De tantos demônios que Jesus expulsou. Mas o que Jesus falou? Que na verdade ele veio guerrear, ele é esse que veio libertar verdadeiramente o povo dos poderes opressores. Ou seja, Jesus fez todas as 3 coisas que os profetas disseram. Ele juntou as tribos, ele restaurou o verdadeiro culto no verdadeiro templo, e ele venceu o verdadeiro inimigo. Jesus fez tudo isso. E é por isso que Jesus fala para os seus discípulos: olha só, esse é o tempo, sim, eu sou o verdadeiro Messias. Eu não só restaurei o reino de Jerusalém, porque venci o diabo, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu não só trouxe novamente vocês a partir de quem nós vamos fazer um novo Israel. A igreja é o novo Israel, a partir daqueles 12 homens. Os samaritanos vão ser novamente um com o povo de Deus. E é isso que acontece no livro de Atos. Olha só a sequência do capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas primeiro onde? Em Jerusalém, tá? Depois toda a Judéia, depois Samaria e depois até os confins da terra. Essa é a sequência. E essa é a sequência do livro aqui. Quando você olha para o livro de Atos, ele foi escrito por quem mesmo? Por Lucas, o mesmo evangelista que dava muita atenção para os samaritanos. O evangelho de Lucas é o único que conta a história do bom samaritano. O evangelho de Lucas é o único que conta a história dos 10 leprosos que foram curados, e o 10º que veio agradecer a quem? O samaritano. Há uma atenção especial dada para os samaritanos, e aqui ele menciona os samaritanos no versículo 8. Por que será? Porque é uma sequência. Então,
A missão está acontecendo aonde? Em Jerusalém e na Judéia. Em Jerusalém e na Judéia, o Evangelho está sendo pregado. 3.000 se convertem e depois começam a se converter mais e mais pessoas, uma multidão que não dá para mais contar de tanta gente que tinha lá. Em toda a Judéia, no país ali, se propaga o Evangelho. Mas quando a gente chega no capítulo 8, acontece algo extraordinário. No capítulo 8, um diácono chamado Filipe, ele foi espalhado também na perseguição, e quando Filipe chega lá, ele vai pregar justamente aonde? Em Samaria. Ele prega o Evangelho em Samaria, os samaritanos se convertem, e quando os samaritanos se convertem, esse é um evento tão importante, que os líderes lá de Jerusalém precisam ser chamados. Quem que vai para Samaria para ver o que estava acontecendo? Pedro e João. Pedro e João eram os discípulos mais íntimos e chegados de Jesus. Eles já eram reconhecidos como a liderança, principalmente Pedro. E por que Pedro e João precisam ir lá testemunhar com os seus próprios olhos o que estava acontecendo? Que os samaritanos haviam se convertido, e sobre eles veio também o Espírito Santo. Por quê? Porque agora as 12 tribos, Judá ao sul e as 10 tribos ao norte, os samaritanos, eram um único povo dentro da mesma igreja, debaixo do mesmo teto. Eles eram um único povo. As diferenças foram deixadas de lado. É lindo quando você vê o seguinte: o judeu convertido hoje e o árabe convertido hoje, ambos seguidores de Jesus, eles se abraçam, eles se chamam de irmãos, eles cultuam juntos. É maravilhoso o que acontece com a unidade do Evangelho. Mas sem o Evangelho, você fica os judeus de um lado e os árabes islâmicos do outro, dizendo que são inimigos mortais. Mesma coisa com os samaritanos. Mas quando os samaritanos ouvem o Evangelho, eles se tornam novamente um único povo. E quando isso acontece, irmãos, é como se uma corrente pesada, um cadeado que estava travando tudo, aquilo fosse aberto e as portas se abrissem. Para quê? Lembra que a condição para que missões acontecessem era que o povo se tornasse fosse restaurado. Então, quando os samaritanos se convertem, olha só o livro de Atos, logo na sequência, quem é que se converte? Um estrangeiro, um eunuco. E depois, no capítulo 9, quem é que recebe o chamado missionário? O apóstolo Paulo, o apóstolo para os gentios. E logo na sequência do texto, continuando aqui, o que acontece? No capítulo 10, Pedro recebe a visão de que ele deveria comer aqueles animais imundos. Ele não entende nada, mas Deus estava dizendo: agora é para pregar o Evangelho também aos gentios. Ele vai na casa de Cornélio, e a partir dali é missão até os confins da terra. Aquilo que estava destravando todas as coisas, não havia unidade na igreja, havia essa separação que aconteceu lá há 1000 anos atrás, na época do rei Salomão. E aquilo que ardia nos seus corações, o Senhor vai restaurar o reino de Israel, estava acontecendo. Não do jeito que eles imaginaram, não do jeito que eles planejaram, mas de uma forma muito mais surpreendente, profunda, abrangente, espiritual. A nação agora podia ir às nações. Irmãos, foi isso que aconteceu lá no livro de Atos, que destravou o Evangelho, e por isso as nossas famílias, irmãos, têm o Evangelho hoje.
É por isso que, como eu, muitos de vocês são presbiterianos há 4 gerações. Outros se converteram nessa geração. Mas vejam só, isso só acontece porque os propósitos de Deus vão sendo cumpridos. E o Espírito Santo foi derramado. Quando Jesus Cristo, que é o templo, Ele é o templo, Ele é a presença de Deus, Ele vai para o céu e diz que vai mandar o Espírito Santo. Essa é a maior estratégia missionária que existe. Não existe outra estratégia missionária mais poderosa do que essa. Imagina a seguinte situação. Imagina que Jesus, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele não fosse para o céu e permanecesse aqui com a gente. Imagina essa situação. Imagina que Jesus ia ter um canal no YouTube, uma conta no Instagram, e de vez em quando a gente podia ir lá conversar com Jesus. Claro que você tinha que marcar na agenda, ia demorar 10 anos, mas ia chegar a sua hora de abraçar Jesus, de falar com Ele. Imagina que os doentes são levados ali para Jerusalém, e para ser mais econômico, para ser bem prático, Ele deixa todo mundo alinhado e sai correndo assim, a sombra dele vai curando todo mundo. Não seria maravilhoso? Pega a roupa de Jesus e manda lá para a África, manda a roupa de Jesus lá para a Ásia. As pessoas que vão tocando nessa roupa vão sendo curadas. Não seria maravilhoso? Só de imaginar que Jesus não foi para o céu e ficaria aqui e fizesse tudo isso. Mas Jesus, Ele tinha um método melhor do que esse, irmãos. Melhor. E esse método foi, Ele precisou ir para enviar o Espírito Santo. E esse método é mais sábio. É o caminho de Deus e não o nosso caminho. Os caminhos mais altos que nós não conseguimos compreender. E Ele enviou o Espírito Santo para habitar em todo crente. Irmãos, isso é algo extraordinário. Quando Moisés fazia os milagres, ele fazia os milagres no poder de quem? Do Espírito Santo. Quando Sansão ele matava aqueles filisteus, ele fazia no poder de quem? Espírito Santo. Quando Salomão era o homem mais sábio da terra, ele ficava tão sábio no poder de quem? Espírito Santo. Agora, a ação do Espírito Santo sempre foi dupla, para salvar. Então, o pecador só abre os olhos e tem fé por causa da ação do Espírito Santo. Isso é idêntico no Novo Testamento como no Antigo Testamento. É idêntico. Mas a segunda ação do Espírito Santo é de capacitar. Então, alguns ele capacitou com a capacidade de fazer milagres, outros de serem fortes guerreiros, outros de serem sábios e assim por diante. A ação do Espírito Santo na nossa vida também é dupla. Ele nos salvou. Porque se Ele não tivesse aberto os nossos olhos, a gente não teria crido e entregue as nossas vidas a Jesus, não é verdade? Mas Ele também nos capacita. E que capacitação é essa? Diz aqui no versículo 8, do capítulo 1. Recebereis poder para o quê? Para fazer milagre? Não. Recebereis poder para quê? Para ser testemunhas. Para ser testemunhas. Mas a gente não crê nisso, não. A gente prefere escutar o diabo que fala assim: vocês não têm poder, não. Vocês não fizeram seminário. Vocês têm dúvida. Vocês não conhecem toda a Bíblia. Vocês têm vergonha dos outros. Você tem vergonha de tomar um não na cara, de ser rejeitado e assim por diante. O diabo está falando isso, a gente acredita. Mas o mesmo poder que estava com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, que quando eles testemunharam e falaram, pessoas se convertiam, esse mesmo poder, essa mesma capacidade
está com todo crente, irmãos. Por quê? Porque essa melhor estratégia possível do mundo de fazer com que a presença de Deus, que estava só lá no templo, só lá no Santo dos Santos, só lá no Jardim do Éden, agora essa presença está onde? Em todo crente. Em todo crente. Então, quando nós, como crentes, cremos confiantes nessa palavra do Senhor, que Ele nos dá poder e capacitação para fazer o que Pedro, João, Paulo fizeram. O que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho. Mas a gente não crê nisso. A gente fica tímido. A gente acha que pregar o Evangelho é coisa de missionário, de evangelista. Pregar o Evangelho, irmãos, e não existe alegria maior do que essa, de pregar o Evangelho. Mas se a gente nunca tentar, se a gente nunca se esforçar, como é que a gente vai ficar bom nisso? O primeiro bolo que você cozinhou ficou bom? O primeiro feijão que você cozinhou ficou bom? Porque se ficou bom, você é um gênio, né? Uma gênia. Não existe coisa que na primeira dá certo. Tem que tentar, e aí vai melhorando. Mas o poder é esse que Deus dá a presença dele. Mas não é simplesmente uma capacitação, é a presença de Deus. A presença do Deus vivo está conosco. Então, quando a Bíblia fala para que nós, presbíteros, né? Presbíteros docentes, os pastores são presbíteros docentes, quando tem um enfermo, ele fala para orar impondo as mãos. Por que isso é importante? E não só o pastor pode impor as mãos, mas o crente também. Segura na mão de alguém quando você está orando. Porque se você tem a presença de Deus no seu corpo, se o seu corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, irmão, se você toca em alguém, segura na mão da pessoa, só de segurar na mão dela, algo sobrenatural acontece. Não é só uma palavra de convencimento e de conforto, não é só isso não, irmãos. Quando você abraça alguém, por isso que a pandemia é um negócio tão terrível, diabólico, que separa as pessoas, que nos deixa isolados. Não. Mas quando esse tempo passar e tudo se voltar ao normal, nós devemos viver essa nova fase. Os judeus aqui, os discípulos, estavam ali acovardados, eles imaginavam que a restauração do reino era algo pequeno, físico, localizado. Mas como diz a profecia de Isaías, ele fala, é muito pouco os seres para mim. É muito pouco. Porque Deus tinha algo muito maior e grandioso. E é isso que acontece quando eles são empoderados com a presença do próprio Deus, com a terceira pessoa da Trindade, e agora eles passam a fazer missões aonde? Jerusalém é a nossa cidade. A minha Jerusalém é São Paulo, é Barueri. A Jerusalém dos irmãos é Valadares, as pessoas que só vocês têm contato. Aquela moça que trabalha na sua casa, aquele companheiro do trabalho, da faculdade. Essa é a sua Jerusalém. E ali Deus vai te capacitar. Ele vai te dar poder, sabedoria. Uma promessa que Deus fala: quando vocês forem levados diante de governadores, não fiqueis assustados, com medo, nada disso. Qual que é a promessa? Eu vou colocar as palavras na sua boca. Creia nessa promessa, irmãos. A Judéia é o país, é o Brasil. O Brasil tem muitos lugares paupérrimos do Evangelho. A cidade aqui, irmãos, é uma bênção. 27 igrejas presbiterianas, que bênção. Mas existem vários estados que têm
municípios, vilarejos e até cidades grandes, de médio porte, sem igrejas. Precisamos sim levar esse evangelho a outros lugares do nosso país. Aos samaritanos, aqueles que são considerados esses inimigos. Quantos jovens estão aí longe, se afastando? Quantos homossexuais estão aparecendo, saindo do armário cada vez mais? Quantos ateus estão se multiplicando? Os samaritanos dos nossos dias são esses que são usuários de drogas, são esses que nunca entrariam numa igreja, porque eles acham que vão ser rejeitados, que eles são indignos, mas eles estão com o coração abertos para receberem a palavra também, e os confins da terra, até todas as nações da terra. Irmãos, esse manual bíblico para nós é fantástico, não é mesmo? Nós vivemos os últimos dias. O que vai acontecer? O dia do Senhor vai vir de surpresa. Vai vir de surpresa, como um ladrão, ponto final. Não vai ter essas coisas que esse povo maluco fica falando aí. O que vai ter é o seguinte: uma grande tribulação. Vai ficar cada vez mais difícil ser crente. Vai ter perseguições, sim. Isso vai acontecendo, vai piorando cada vez mais. O amor das pessoas vai esfriar, diz. Mas de forma muito repentina, surpreendente, Jesus vai voltar. Acabou. Então, o nosso tempo é hoje. Não existe mais amanhã. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Toda essa situação atual que vivemos, a tendência é de se agravar e agravar. E aí vai vir o fim. Mas o nosso dever, a nossa tarefa é essa: continuar pregando o Evangelho. Irmãos, eu cresci no Brasil e eu tenho que confessar, quando eu era criança, quando eu era adolescente, não existia aquela palavra bullying, mas eu sofria esse tal do bullying aí, me chamavam de chinês, de japonês, e tinha racismo e coisas dessa natureza, e eu falava: por que papai e mamãe vieram para o Brasil? Por que eles não foram para um outro país, enfim, por quê? Eu me perguntava por quê, porque aquela crise de puberdade, adolescência. Mas Deus foi me curando, foi me tratando. E Deus foi me curando, me tratando e falou: eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um propósito para essa nação abençoada, para esse povo abençoado. E Deus foi curando, foi colocando cada vez mais amor pelo povo brasileiro, mais e mais amor cada vez mais. E aí foi fazendo eu entrar no seminário presbiteriano, foi fazendo eu conhecer cada vez mais a igreja brasileira e entendendo cada vez mais o que eu percebi. É uma igreja abençoada, é uma igreja calorosa, é uma igreja que tem tudo, menos um ardor missionário fervente pelas nações. Tem tudo, tem excelente doutrina, tem um povo excelente, tem um povo abençoado materialmente. O presbiteriano é mais rico que as outras igrejas por aí, tem tudo, menos isso. E Deus falou: acorda esse povo, mobiliza esse povo, leva eles a ser mais missionários. Porque assim como nós recebemos o evangelho de um jovem missionário chamado Simon, que saiu lá dos Estados Unidos, quando lá nos Estados Unidos, na época dele ainda, tinha muita necessidade dentro dos Estados Unidos. A Califórnia não tinha evangelho, o Arizona não tinha evangelho, tinha muitos lugares sem evangelho, mas ele foi chamado por Deus para vir para o Brasil. E Deus quer isso para a sua igreja. O tempo está se acabando. O tempo está se acabando. A igreja recebeu talentos, vários talentos. No caso da igreja brasileira, é o servo que recebeu 5 talentos, não foi só um, não.
nem 2. O Brasil recebeu 5 talentos. Mas até agora os talentos estão enterrados. Não estão sendo usados propriamente. E é isso que precisa acontecer. Irmãos, eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que largar o seu emprego e ir lá para um outro país pregar o Evangelho, não. Mas a igreja precisa entender que os tempos são esses. Jesus já restaurou o reino em Israel. Jesus já venceu o poder das trevas. Jesus já fez todas essas coisas. E agora nós estamos vivendo o quê? O tempo onde a sua igreja, o seu povo, vai ser luz para todas as nações. E se nós não entendermos isso, nós vamos perder a bênção, nós vamos perder o bonde. Nós precisamos entender que Deus quer isso para as nossas vidas, para a nossa igreja. E que os 67 anos da igreja de Filadélfia seja um marco, uma inauguração de um novo tempo. Aquilo que estava destravado, bloqueado de alguma forma, ela seja livre para cumprir os propósitos de Deus. E você vai ver quanta bênção o Senhor vai derramar, quanta coisa boa o Senhor vai colocar nessa igreja quando a gente é fiel, quando a igreja está na visão certa, quando a igreja caminha. É essa a mensagem da palavra de Deus para nós nessa noite. Que Deus nos abençoe a todos ricamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar, porque o Senhor tem nos conduzido nos teus caminhos, tem conduzido essa igreja por altos e baixos. Mas que o Senhor agora, Senhor, possa conduzir essa igreja a uma nova época, um novo período de bênçãos, de ricas bênçãos, onde, ó Deus, a tua luz vai ser iluminada e levada a todos os lugares, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Abençoa, ó Pai, essa igreja para que eles tenham um missionário transcultural, Pai. Abençoa essa igreja para que seja uma igreja que envia os seus para o mundo pregar o Evangelho durante a semana. Guarda, Senhor, cada família na tua verdade, que se fortaleçam na tua verdade, e assim, Senhor, possam transbordar de tanta coisa boa para compartilhar. O Senhor nos guarde, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Só uma última questão. O pastor Antônio tinha me pedido para comentar sobre uma igreja, né? A igreja de Lata, lá na Coreia. A igreja de Lata, na Coreia, começou numa cidade parecida com Valadares, né? Mais ou menos a mesma população do interior lá da Coreia. E há 30 anos atrás, eles fizeram um propósito: nós vamos dedicar 70% de tudo que entra de oferta para missões. Como é que vai pagar as contas da igreja? Como é que vai sustentar o pastor? Não, Deus colocou esse propósito, vamos fazer isso. E eles começaram a igreja com 3 famílias. 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. E aquela igreja, durante esses 40 anos, nunca deixou de investir os 70% para missões. Hoje ela tem 4.000 membros e investe na vida de 500 missionários, mais de 500 famílias de missionários espalhadas na África, lá na Inglaterra, em várias partes do mundo, sustentando integralmente essas famílias. E Deus foi conduzindo ele. Irmãos, é possível, sim, é possível. Sim, que Deus faça grandes coisas também nessa igreja. Que a liderança seja ousada, corajosa, visionária, e que, se isso acontecer, toda a igreja vai ser abençoada, com certeza.
Essa é a minha oração para a amada igreja. Que Deus nos abençoe.